a gente trazer a experiência, o conhecimento para as pessoas que não têm essa habilidade. E hoje a Rê, junto com... Duas Rê, né? Dose dupla, gente. Duas Rê. Eu creio que hoje a gente vai iniciar esse programa, que hoje é o primeiro podcast do X2 Excelência em Experiência, com vocês duas. Eu quero que vocês se apresentem, fala o que você faz, de onde você é, fica à vontade, porque aqui é um bate-papo descontraído e as coisas vão fluindo, tá bom? Tá joia. Meu nome é Renata Jacobi, mais conhecida como Renata Jacó, mas é Renata Jacó Daniel Salomão de Campos, enorme, né? Sou formada em fonoaudiologia, com a Rê, inclusive, e depois eu fiz SEV, que é o Centro de Estudos da Voz, me especializei em voz, e depois vim para Juiz de Fora e senti a necessidade de me especializar em disfagia, porque assim, as portas se abriram dos hospitais e eu comecei primeiro no Instituto Oncológico com um paciente com câncer, e aí eu fui então fazer a C. Camargo, lá em São Paulo, e fiz disfagia lá no C. Camargo, e trabalhamos muito juntas, né, Rê? A gente, inclusive, tem muita parceria ainda, de paciente, enfim. E aí eu fiz o mestrado aqui em Juiz de Fora também, na UFJF, e o doutorado também na UFJF. E seguimos aí com esses estudos em disfagia, publicação de alguns capítulos, tem alguns artigos e muitos pacientes atendidos nesses anos todos. Às vezes eu me pego assim pensando, eu vejo essas pessoas no Instagram colocando não sei quantos mil atendimentos, eu falei, meu Deus, se eu tivesse contabilizado desde 1999 meus atendimentos, eu acho que a gente estaria, né, com um número grande de pacientes. Você pode fazer uma média, se for pegar aí já mais de 10 mil clientes, né? Porque são 26 anos, né? 26 anos de profissão. Paciente em ambulatório de hospital, paciente em leito de hospital, paciente em consultório, os atendimentos na TV Integração, que eu atendo também há muitos anos, enfim, é uma infinidade de vidas que a gente entrelaçou aí nesses anos todos com a fonoaudiologia, voz ou disfagia. Rê, agora você. Vamos lá, Rê. Eu sou do Juiz de Fora, né? Meu nome é Renata Cianfi Pereira Louro, sou de Juiz de Fora. E a gente formou junto, igual a Jacó falou, né? Eu chamei ela de Jacó, porque na faculdade, como eram duas, né? O pessoal me chamava de Cianfi e ela era Jacó. Então eu tenho mania de chamar a Renata de Jacó. E aí a gente formou junta e desde então que eu formei, eu venho trabalhando nessa área de disfagia, né? Eu sou especialista em motricidade, orofacial, sou especialista em disfagia, fiz uma pós-graduação em neurociência e a gente, durante todos esses anos, eu sempre trabalhei na área hospitalar e agora tem mais ou menos um ano e pouco que eu deixei os 2 hospitais que eu trabalhava, a gente trabalhou junto no hospital e eu mantive num outro hospital. E hoje em dia eu só atendo paciente domiciliar, né? Então, e foi o que a Jacó falou. A gente tem uma parceria porque às vezes tem pacientes que precisam de um atendimento, né, de uma intensidade maior de atendimentos e que não teria condições de estar todo esse tempo indo no consultório. Então a gente acaba fazendo uma parceria, ela atende uns dias no consultório, eu atendo no domicílio, mas hoje eu só estou fazendo paciente domiciliar. Uau! Gente, nós estamos aqui com 2 mestras em conhecimento. Vocês fazem ideia do que é isso? Eu olhando para vocês aqui, eu não vejo só profissionais de consultório, não. Eu vejo profissionais mentorando profissionais que estão formando nessa área. Porque a bagagem que vocês têm de conhecimento é muito grande. E hoje, esses recém-formados precisam de estar perto de profissionais igualzinho vocês. Inclusive, eu dei aula numa faculdade de fono aqui em Juiz de Fora e a Jacó deu também numa outra faculdade de fono, né? Mas hoje, infelizmente, a gente não tem nenhuma faculdade aqui em Juiz de Fora de fonoaudiologia. E tem uma necessidade grande do mercado, porque depois da pandemia, a fonoaudiologia foi assim, descoberta e destacada. Porque os pacientes com problemas de Covid, né, porque foi o grande problema ali, o problema pulmonar maior, eles tinham alterações, ficavam traqueostomizados. E aí precisava da fono para decanular. E tinham problemas de voz, tinham problemas de deglutição. A
perda de massa também, os pacientes ficaram sarcopênicos, né? Ficavam muito deitados, muito imobilizados na cama. Isso também fez uma alteração da disfagia, porque a laringe é solta, né? E, assim, desceu, às vezes o paciente não tinha nada, tinha uma sequela muscular geral que afetou a deglutição. Então, assim, depois da pandemia, o mercado é outro para fono. Muito paciente também com Covid, né? Que teve alteração de olfato, do paladar, sequelas, né? Da Covid. Então, assim, que interfere muito no processo da alimentação do paciente, né? Porque uma das fases iniciais de uma deglutição é exatamente o olfato, que vem antes, né? Como a visão, que a gente olha para o alimento, né? Aí desperta, né? A saliva, aquele paladar, né? Então, assim, a alteração em relação ao olfato e o paladar, ele se comprometeu muito por conta da Covid. Só vocês pensarem. Não precisa de faculdade, não. Vocês podem criar mentoria de vocês. É muito, assim, eu tenho uma outra colega, Renata também, de Cachoeiro, a gente conversa muito sobre isso, assim, a experiência que a gente tem de atendimento, igual a gente pegou, assim, o grande atendimento mesmo em hospital e também de paciente em consultório, isso realmente trouxe uma bagagem, a gente olha assim, a gente consegue descrever e ler e dar um prognóstico, no dia da avaliação o paciente sabe o dia que ele vai ter alta. Tanto eu quanto a Rê, a gente define. E se a gente às vezes atende muito em conjunto. Eu atendo no consultório e ela vai à casa do paciente quando são os casos mais graves. E a gente fala, a gente vai fazer isso por 1 mês, por 2 meses. E aquilo é antes até. Assim, com 1 semana o paciente vê uma melhora, ele começa a alimentar, a gente começa a mudar a consistência. Então é um processo dinâmico que é visto pelo paciente. Não existe aquela fonoterapia que você não faz um programa para o seu paciente. Tem o protocolo ali, você tem que seguir, não é a receita de bolo, mas para aquele paciente, você sabe direitinho o que você vai fazer, em quanto tempo ele vai estar comendo o quê e por quê. Né, que ele vai comer aquilo, porque tem todo o embasamento da doença também, a gente tem que saber por que ele tem essa disfagia, porque o problema de deglutição pode ser por alterações neurológicas, por alterações esofágicas, por alterações infecciosas, pós-operatórios, cânceres. Então, assim, a gente decidindo a etiologia dali, né, vendo junto com outros especialistas, médicos, odontólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, a gente faz um plano de tratamento e esse paciente tem um dia de entrar e um dia de sair, porque não dá para você ficar sem saber e ele também sem saber o tempo que ele vai investir naquilo ali. Rê, eu não sabia que a disfagia dava também em criança, para mim era só em idoso. O que vocês podem estar falando sobre isso para as pessoas que vão assistir esse vídeo? Porque assim, tem crianças que nascem com alterações neurológicas, né? E essas crianças com alterações neurológicas, na maioria das vezes não, 100%, né? Eles acabam tendo uma alteração na função de deglutição. Então, assim, a gente precisa realmente entender na criança, também como no adulto, né? O porquê daquela dificuldade está acontecendo. A causa daquela dificuldade de deglutição da criança, né? E daí, então, a gente pensar o que vai ser trabalhado. Mas uma criança neurológica, ela vai vir com alterações motoras que vai comprometer muito o processo de deglutição dessa criança. E como que os pais conseguem detectar essa situação para poder procurar vocês? Então, porque assim, na hora da alimentação, a gente alimenta sem ter intercorrência nenhuma. Então, assim, a partir do momento, né, que você começa a observar que está tendo alguma alteração no processo da alimentação daquela criança, ela está começando a ter dificuldade para engolir, está começando a tossir, está demorando demais, não está ganhando peso. Então, assim, algumas coisas têm que estar atentas nesse processo da alimentação, na hora da alimentação dessa criança ou do adulto, para exatamente entender que não é normal a gente ter alguma alteração quando está se alimentando. Então, assim, a principal observação é tosse, pigarro. Às vezes o pigarro é uma coisa que acontece e é muito sugestivo para a gente que está tendo uma alteração significativa
dessa deglutição. E às vezes, assim, chega pra gente e fala assim, isso é normal. Não é. Não é. A gente não pode considerar que um pigarro durante a alimentação é normal, que uma tosse durante a alimentação é normal. Então, qualquer alteração que começa a ter como uma frequência... Porque, assim, na hora que a gente está alimentando, a gente pode ter uma alteração. Isso acontece com qualquer pessoa. Um episódio isolado de um engasgo. Agora, isso ser corriqueiramente acontecendo na hora da alimentação, não é normal. Então, assim, observando alterações frequentes na hora da alimentação, tem que estar atento para aquilo, que não é normal. E a criança, por exemplo, neuropata, igual a Rê falou, ela já nasce com essa alteração, com essa sequela da neuropatia, né? Então, possivelmente, no descobrir ali que aquela criança é neuropata, o médico vai indicar essa reabilitação. Exato. Por quê? Porque vai ser uma criança que vai depender desse processo de reabilitação para avançar ou não na alimentação. E o tempo todo vai precisar de fono, porque à medida que ele vai crescendo, as dificuldades podem também vir em conjunto, aumentando, não diminuindo, aumentando muitas vezes. E o prematuro também, né? O prematuro, ele tem uma prematuridade que ele não está pronto para sugar. A natureza é muito maravilhosa, porque quando a criança nasce lá de 39, 40 semanas, tá tudo pronto. A fisiologia está completa ali do bebê. Mas antes disso pode não estar. E pode não estar, o prematuro, muitas vezes, ele não está associado à doença, é só uma prematuridade mesmo. Então, o sistema sensório-motor oral, que a gente chama, aqui em cima, e para descer essa comida, tem uma fraqueza, e aí a gente faz um estímulo para essa criança sugar e comer direitinho, e engolir, né, o leite, no caso, direitinho, sem alguma alteração. E vamos deixar agora, então, esse gostinho do nosso processo aqui de conversa. No mais, daqui a pouco teremos mais no Instagram, iremos editar e colocar mais no Instagram, né, Meire? É isso aí, pessoal. Valeu a pena. Daqui a pouco vocês vão ter mais informação sobre essa entrevista incrível, sobre a importância da disfagia na nossa saúde, na nossa vida. Tá bom? Ô, Abraão. Que se a gente tivesse começado lá atrás a trabalhar com esse paciente, a gente conseguiria trabalhar tanta coisa que quando chega pra gente já perdeu tanta função que fica difícil, às vezes, dependendo do estágio que essa pessoa chega pra gente, fica difícil a gente conseguir uma reabilitação dessa função, porque perdeu-se muito tempo de não trabalhar esse músculo que está dando sinais que ele não está tendo uma eficiência na hora da função dele. E muito por isso que a Renata falou, assim, o pigarro é normal, ele sempre pigarreia, tem um tal de que o pigarro é normal porque fuma, não é normal. Não, ele sempre comeu assim, tossindo mesmo, ele tá preferindo pastoso, ele não gosta mais de arroz com feijão. Não gosta de carne, gostava muito de carne, aí começa a deixar a carne de lado, porque é muito fibrosa, requer uma força muscular maior na hora da mastigação, e não tem. Então eles começam a fazer uma seleção alimentar, mas falam o quê?
não tá gostando. Não é que não tá gostando, é porque não tá conseguindo mastigar. Comer. O próprio corpo se protege. O próprio corpo evita comer, porque sabe que não vai dar conta. E aí começa a perda de peso, o paciente fica mais no quarto na hora da alimentação. Não quero sair daqui, não quero comer hoje, eu quero só uma sopa, eu gosto de mingau de manhã, é porque não consegue mais comer o pão. Então isso a gente vê demais, assim, muitas vezes o paciente diagnosticado com uma doença neurológica, o médico às vezes fala na hora, tem que fazer físio, e às vezes a fono é um pouco negligenciada, sabe? E lá na frente que a gente vai, que foi o que a Renata falou, às vezes no hospital, o paciente internado, que o médico que está no hospital chama para atender, ou quando dá alta fala, procura uma fono, mas já está num processo, assim, extremo, de uma disfagia extrema, às vezes já com a via alternativa de alimentação, que é a gastrostomia ou a naso, né, que eles colocam ali, e o paciente, para o paciente nutrir, porque não tem como mais, e aí a gente vai fazer um processo, assim, para tentar tirar aquela via alternativa de alimentação, para tentar aquilo, e às vezes não consegue, ou às vezes consegue, mas com muita limitação da consistência, muitas vezes, que a gente fica parada só numa consistência. E você falando desse lance de parar de comer certas coisas e ficar mais quietinho num canto, isso já está trabalhando a questão cognitiva, onde que aquela pessoa ela já não está sentindo pertencente daquele ambiente. Você com conhecimento em neurociência, você sabe. É assim, uma coisa, na hora que a Jacó estava falando, é porque eu também chamo ela de Jacó, não consigo chamar ela de Renata, não, mas eu vou tentar. Também vou achar estranho. Aí, Renata. Uma coisa que você perguntou, né? O que pode ser observado? Esses pacientes também, que quando eles começam a apresentar dificuldade de deglutição, eles têm um tempo de alimentação mais aumentado. E aí, eles demoram, às vezes, 40, 50 minutos para poder se alimentar um volume que antes eles se alimentavam em 15, 20. E 40, 50 minutos não é um tempo normal de alimentação. Então, assim, quando você pergunta quanto tempo que demora para se alimentar, 40, 50 minutos, 1 hora, não é normal. Daí você já consegue imaginar que ele está tendo uma dificuldade no processo de deglutição. Aí, o que começa a acontecer? A família, claro, né, as pessoas que estão em volta, mas assim, de uma forma mais... sem esse entendimento. Começa assim, tá demorando demais, então começa a diminuir aquela quantidade que antes colocava no prato. Para ele conseguir dar conta em 20 minutos, 25 minutos, dar conta da alimentação. Aí o que acontece? O paciente começa a perder peso. Porque aquele volume que antes ele estava acostumado a se alimentar, ele não consegue mais pelo processo da dificuldade de deglutição, começa a diminuir o volume no prato, aí compromete o quadro nutricional do paciente. Então, isso é uma coisa também que tem que ficar atento ao tempo de alimentação desse paciente. Porque, às vezes, realmente ele não tem uma tosse, ele não tem um pigarro, ele não tem um engasgo, mas ele demora muito o processo da alimentação dele por conta de uma dificuldade de deglutição. Ele não está conseguindo ter força para conseguir fazer aquele processo de deglutição de uma forma adequada e num tempo adequado. Então, ele demora um tempo maior. Então, tem que ficar energia, atento. né? A disfagia, assim, a gente vê muito isso. A deglutição, você gasta energia. Às vezes, o paciente está com uma disfagia tão grande, tão severa, que é preciso colocar uma sonda para ele ganhar um pouco de peso e ter um pouco de energia para reabilitar e para comer. A gente gasta energia também nesse processo de alimentar. Né? E tem paciente que, às vezes, ele começa a se alimentar bem. Quando dá lá pela 10ª colher, ele já não, o músculo já não tem força para continuar fazendo o movimento de deglutição. Então, assim, é o que ela falou, perde energia, o músculo perde a força. E ele não consegue manter aquela função de deglutição. Então, no início começa bem, lá pela 10ª, e começa, às vezes, até você ver uma certa alteração naquele processo da respiração. Porque a gente tem que coordenar a deglutição com a respiração. A deglutição com a respiração. Então, às vezes, você vê que ele está cansando para se alimentar. E esse cansaço, às vezes, pode prejudicar a deglutição, porque ele pode, daqui a pouco, começar a engasgar. Porque ele não consegue coordenar, e aí ele começa, então, a não ter força para proteger a via aérea, o alimento entra, o que é no buraco errado que as pessoas falam. Entrou no buraco errado. Entrou. Literalmente. Literalmente entrou no buraco errado. E aí ele tem que ter força muscular para conseguir tossir e conseguir colocar para fora. Porque se ele não tem, o alimento vai para o pulmão. E aí dá broncoaspira. Porque a reabilitação, uma coisa importante que a Rê falou, assim, a reabilitação ela visa o paciente não engasgar, mas também
o proteger se engasgar. Porque se engasga, a gente aumenta a sensibilidade desse paciente para ele sentir logo que está descendo e expulsar. Então, o processo de reabilitação, ele visa também isso. Proteção de via aérea. Proteção de via aérea, porque não adianta só o paciente engolir certo. Ele vai engolir errado muitas vezes. A gente não quer que aconteça, mas pode acontecer. Então, prepará-lo para engolir e proteger é vital na reabilitação. Porque disfagia é uma coisa muito séria e muito nova, assim, parece. A sobrevida aumentou, né? A gente sabe que aumentou, mas a esse custo, assim. A gente vê que as pessoas têm diagnósticos muito aí que a gente não via tanto igual tem visto, diagnósticos neurológicos, né? Tá uma coisa mais presente. Mas também a presbifagia, que é o envelhecimento da deglutição, porque envelheceu-se os órgãos todos que fazem essa deglutição, isso também está acontecendo muito, está muito comum, porque a sobrevida aumentou. Então, às vezes o paciente não tem nada, e aí faz todos os exames físicos, e não apresenta nada, não tem uma alteração neurológica, não tem uma alteração gástrica, não fez nenhuma cirurgia, não está com infecção. Por que esse paciente tem uma voz molhada, uma tosse, não é alérgico? Então aí começa todo um processo de buscar, e a disfagia tem que entrar nesse processo. Tem que ser lembrada. Né, nessa investigação desse paciente que está tossindo, tem que estar também a disfagia, ela tem que ser excluída, né? Aí sim, foi excluído, fez exame, fez avaliação com fonoaudiólogo especialista em disfagia, fez o exame da nasofibroscopia da deglutição com otorrino, não deu nada, aí sim pode descartar, fora isso não é bom descartar. Porque ele pode ser alérgico, ele pode ter alteração. Lembra daquele menino com alteração neurológica que a gente pegou? Ele tinha uma alteração esofágica enorme. Por quê? O paciente neurológico, ele vai ter um esôfago neurogênico. Então, ele tinha uma alteração gástrica, sim. Mas na hora que ele chegou nesta gastro, ela olhou e falou, também uma disfagia. E ela me encaminhou. E assim, foi uma recuperação maravilhosa, porque ele fez 2 vezes no consultório e 2 vezes em casa com a Renata. No mês, começou dezembro. Foi dezembro. Final de novembro eu avaliei, e a gente começou o processo em dezembro. No Natal ele comeu. Então assim, você vê... E por uma doença que, pelo diagnóstico, a gente não imaginava que ia chegar do jeito que ele chegou e que ele está hoje. Hoje ele está com alimentação normal, ele alimenta normalmente e com uma doença degenerativa. Muito séria a doença, desde a primeira infância, a doença é degenerativa. E aí você vê aquela família, a alegria da família de estar com o filho sentado na mesa de uma ceia de Natal. Então, assim, só isso já vale demais. Mas foi o que eu falei com a gastro, foi no consultório certo, porque na hora que chegou nela, ela falou, tem uma disfagia também associada ao esôfago neurogênico, vou medicar, foi o que ela fez, ela medicou e falou, vou encaminhar para fono, porque tem um processo muscular importantíssimo que vai ser ajudado aqui, e ele voltou a comer as consistências adequadas. Olhando a seriedade do que é saber o que é disfagia, deveria existir um programa de prevenção à disfagia. Sim. Porque eu vivi isso com meu esposo. Ele chegou a um ponto que precisou de colocar a sonda, porque ele não estava mais conseguindo se alimentar. E em 2023 foi quando ele parou literalmente de querer comer uma carne, igualzinho vocês disseram, de comer coisa mais sólida. Ele só queria tudo que era mais fácil, né? E a gente, tendo esse programa de prevenção, isso vai ajudar o idoso, principalmente, ter uma qualidade de vida e uma longevidade. Porque... Esse dia de atenção à disfagia vem muito para isso, assim, Meire, porque é algo muito novo, sabe? A disfagia em si, ela já existe há muitos anos, lógico, não é nada que se descobriu agora, né? Um sintoma que nunca tinha aparecido nas doenças neurológicas, não é o caso. Hoje em dia existe um diagnóstico mais preciso e uma reabilitação extremamente precisa. Porque assim, a fono também evoluiu demais nesse processo de reabilitação. Sabe, assim, hoje em dia a gente tem aparelhos que otimizam o exercício físico, não é só o exercício, o paciente gerar aquela energia.
além do paciente gerar aquela energia para o músculo que é necessário, a gente tem vários aparelhos que até estimulam o cérebro, a via motora do cérebro, para o cérebro ajudar ali na hora da estimulação com a reabilitação. Então, hoje em dia se tem falado um pouco mais, e a ideia toda do dia 20 de março é alertar contra esses cuidados com a disfagia, a população, porque realmente assim, existe, está aí, mas tem uma reabilitação extremamente eficaz. A gente dá alta para paciente nosso neurológico, não é aquele paciente, tem pacientes que vão ficar a vida inteira, lógico, porque à medida que a gente vai conseguindo alcançar, a doença cai. E aí a gente consegue de novo, mas a gente consegue manter uma via oral com esse paciente prolongadíssima, coisa que antigamente não acontecia. Né? Então, assim, existe isso da gente conseguir andar mais perto desses pacientes e que eles façam aí uma alimentação por via oral por um tempo muito prolongado, mesmo tendo uma doença degenerativa neurológica. É isso mesmo. É isso mesmo. Eu conheço pessoas que estão passando por esse processo, mas a família não enxerga isso como algo principal. Isso é uma coisa que... isso é uma coisa que, assim... Acho que exatamente falta muita informação para a população em relação à questão da disfagia, o que é a disfagia, os riscos, né, que a disfagia causa. Então, as pessoas, na maioria das vezes, por desconhecimento, eles passam despercebido achando que aquilo é uma coisa normal no processo da alimentação. E aí, quando vê, o paciente às vezes broncoaspira, aí o paciente já vai, aquilo que a gente falou, já vai para um processo mais evoluído, por um desconhecimento da população em relação à questão da disfagia. E eu acho assim que, pelo número de pessoas que se tem, né, no mundo, falar no mundo, Juiz de Fora, né, a gente sabe que tem muitos pacientes que chegam muito tardiamente pra gente, que poderiam chegar antes, e às vezes não é nem encaminhado, às vezes por um profissional, às vezes quem vai encaminhar vai ser um profissional que poderia ter, às vezes, indicado uma fonoaudióloga num processo mais inicial de uma doença, e não mais lá na frente uma outra pessoa ouvir dizer que eu acho que é fonoaudiologia, e aí quando chega pra gente. Então, assim, eu acho que falta muita informação para a população em relação ao que é a disfagia, os riscos que a pessoa disfágica, né, está correndo em relação ao processo de alimentação, sendo que tem muita coisa para ser trabalhada e muita qualidade de vida para a gente poder entregar para esse paciente. Quais são os sintomas de um idoso que já está no estado avançado da disfagia? É isso aí, ó, perda de peso. Não conseguir colocar o alimento na boca, o alimento ele não conseguir fazer o movimento para engolir. O alimento fica parado na boca. Demora para comer, escorre. Baba. Tosse, regurgita pelo nariz, tem pigarro. E às vezes, o que a gente vê, né, Rê, assim, muito paciente mais avançadíssimo, eles não tossem mais, porque há uma perda da sensibilidade. Então, é aquela coisa também. O paciente tá magro, emagrecido, muito emagrecido, uma perda ponderal assim de 20 quilos em 2 meses. É um paciente que não está comendo mais porque não gosta mais daquilo. Um paciente que fica 40 minutos para comer 50, 70 ml, mas a família fala, não, ele não tosse para comer. Ele nunca tossiu. Por quê? Porque ele tá broncoaspirando silente. E a broncoaspiração no pulmão, o sinal é muito pequeno. A gente não vê um pulmão encharcado de comida porque o paciente broncoaspirou. Não é assim. O próprio corpo se regenera e se reorganiza ali. Então, o sinal de pneumonia é pequeno, a febre é baixa. Quando tem sinal... seja uma aspiração maciça, né? Mas é igual ela tá falando. Mas no dia a dia é pequeno, assim, daquele paciente faz uma microaspiração. E ele vai acostumando, o pulmão vai acostumando com aquilo ali. Né? Então, assim, se a gente tivesse também um marcador muito forte, assim, de falar assim, nossa, esse paciente está com o pulmão todo tomado porque broncoaspirou. Isso aí vai ser em casos extremos. Mas aquele dia a dia mesmo, a gente não vê uma broncoaspiração tão maciça sinalizando no pulmão a ponto da gente ter um respaldo aí.
E aí a nossa avaliação clínica tem a videofluoroscopia também, só que ela tem bário, escopa o paciente, é um exame que tem alguns limitadores para você ficar indicando toda hora. Mas às vezes nesse exame se pega o paciente ali, ó, broncoaspirando claramente, visivelmente, sem fazer um silente. Silente. Não faz porque ele não tenta limpar, porque ele não percebeu aquilo ali. Que a gente chama de aspiração silente, que ele aspira silenciosamente, sem ter esses sinais que a gente fala em relação a tosse, pigarro, né? Que é quando o paciente tem aquela sensibilidade naquela região e aquele alimento ele entra, ele percebe e tenta tirar. Então, o paciente, às vezes, ele está num processo tão avançado da doença que desensibilizou essa região, o alimento passa e ele não sente. Então, ele não tem esse sinal. Aí já é um quadro mais avançado mesmo, de uma aspiração silente, silenciosa. Mas o triste, assim, que a gente vê muito, às vezes o paciente lá na frente com uma doença neurológica diagnosticada há muitos anos, sem processo de reabilitação com a fono. Né? Então, assim, a gente vê o quanto que ele já perdeu peso, já perdeu mobilidade, já perdeu massa mesmo muscular, e aí a gente consegue intervir, ajudar para manter uma via oral, mas não consegue deixar, muitas vezes, uma consistência, todas as consistências liberadas. O líquido sem espessar, o sólido mesmo. Então, a gente às vezes tem que... Tem até um limite terapêutico, né? A gente tem um limite terapêutico. Tem coisa que a gente consegue, tem coisa que a gente não consegue mais resgatar. Pelo tempo de doença e por uma intervenção tardia da fono. Porque talvez a família acha que é só um problema neurológico, mas é muito mais além, né? Que é a importância do profissional nessa área de atuação. Vocês falando aí, eu estou revivendo aqui o que eu passei, igualzinho a questão da alimentação. Tinha vezes que a gente demorava 2 horas para comer um pouquinho de nada. Mas isso é porque ele fazia reabilitação. Você imagina se não tivesse feito antes. Ele possivelmente já não estaria comendo há muito tempo. Né? Assim, você entrou precocemente, fez acompanhamento, depois fez em casa, porque ele já não estava em condição de sair, mas você fez a reabilitação. O que prolongou essa via oral dele. Porque se não tivesse entrado, possivelmente ele já teria colocado sonda há muito tempo antes. Verdade. Né? Porque a disfagia, assim, esse dia da atenção à disfagia vem muito para esclarecer o que é disfagia. A gente fala disfagia, tem paciente meu que está tratando comigo, olha assim, especialista em disfagia, fala, o que é disfagia? Eu falo, problema para engolir. Às vezes as pessoas me perguntam assim, você atende criança? Eu falo, é voz ou disfagia? A pessoa fala assim, não, nem sei o que é disfagia. Eu falo, seu filho está engasgando? Tem algum problema neurológico? E em criança, muitas vezes está associado a um problema neurológico. Orgânico, na verdade. Pode ser gástrico, enfim. Então, não, meu filho está falando errado. Eu falo, não é comigo, é com a outra especialidade. Então, muitas vezes a gente esbarra com essa pergunta, o que é disfagia? Né? Uma coisa simples, é um problema para engolir, a pessoa não come bem, a pessoa não engole líquido. E o líquido, que é muito difícil, e o paciente para e desidrata toda hora. Sabe aquele negócio assim, nossa, está desidratando muito. É porque ele não consegue tomar líquido. E ele para de tomar líquido e a família não dá conta muitas vezes. Claro que não dá. E não estou falando que é errado, é porque não dá mesmo. Então é aquele paciente que o líquido é a coisa mais perigosa para ele, porque desce antes dele engolir. Na hora que ele coloca, ele não tem um bom controle oral, aquilo desce. E aí ele começa a engasgar. O que ele faz? Ele para de tomar líquido. E ele desidrata toda hora. E aí ele tem gripes toda hora, ele tem um monte de coisa, porque a imunidade abaixa, e aí vai um monte de coisa, uma coisa atrás da outra. E é uma disfagia para líquido, porque o paciente não consegue engolir bem. Né? Então, assim, muita coisa sinaliza disfagia, porém é algo que poucas pessoas sabem ainda. E a reabilitação é extremamente eficaz, assim, a gente tem que falar isso, tem que esclarecer, porque quanto antes essa pessoa entra no processo de reabilitação, foi diagnosticada uma doença neurológica, vamos reabilitar. Porque a chance desse paciente comer e ter uma sobrevida, que foi o que a Rê falou, uma sobrevida, porque a nutrição, ela é importante para o processo da doença também, né? Porque se o paciente está desnutrido, remédio que ele tomar nenhum vai fazer um efeito que teria que fazer.
Sim. Então começa aí, o paciente está desidratado e desnutrido. Adianta ele tomar muito remédio da doença dele? Né? Então, assim, a gente entra com o processo de reabilitação e essas medicações que vão sendo sequentes aí e o médico vai ajustando conforme o declinar da doença neurológica, o processo de reabilitação ajuda muito, porque a tendência desse paciente absorver de forma real, porque tem uma nutrição boa e uma hidratação boa, é muito maior, porque ele está reabilitado, é um paciente que está comendo tudo por via oral. E assim, o que a gente mais quer é ver o paciente se alimentando bem, né? E muitas das vezes, por conta desse processo do paciente, de uma questão tardia, né? A gente tem que suspender a dieta oral do paciente. Aí tem que suspender, indicar a sonda. E é uma coisa que, para a família e para o paciente, é uma coisa muito ruim. E pra gente, a gente entra e fala assim, meu Deus, porque a gente não chegou antes nesse paciente. Exatamente, por que me encaminhou antes? Que a gente tinha tanta coisa para poder trabalhar, para poder segurar essa alimentação oral, que aí, assim, chega às vezes num momento pra gente que a gente tem que suspender a dieta oral, pedir para passar uma sonda. Ou gastrostomia também, porque vai ser uma reabilitação a longo prazo. Né? Você fala, olha, esse paciente vai precisar de gastrostomia, porque vai ser a longo prazo, eu não consigo reverter rapidamente essa disfagia. E se consigo reverter, porque às vezes o paciente, a Rê atende paciente mais crônico em casa, sabe? Ela pega esse grupo assim de paciente crônico mesmo, que são pacientes que têm às vezes gastrostomia, né? E come um pouco pela boca, por prazer. Mas a alimentação, a hidratação vai toda pela sonda, a medicação vai toda pela sonda. É isso mesmo. O Ernesto foi dessa forma. Ele pôs a sonda nasal, ficou 97 dias com ela, porque ninguém queria fazer. A gastro? A gastro. Mas aí eu consegui um médico aqui de Juiz de Fora que fez. Não teve reação nenhuma, foi perfeito. Mas ele, sabe, ele tinha aquela necessidade de sentir o gostinho pela boca. O prazer. O comer é algo muito bom, né, gente? Tanto que comemorar tem a palavra comer no meio, eu não sabia né? disso. Você sabia que eu descobri isso outro dia? Pensa. Comemorar. Não, fala. Eu penso muito nisso. Porque comemorar eu fiz tem a palavra comer, outro gente. dia. Não é. Então, o comer é algo assim vital, e além disso é um prazer muito grande. Né? Então, ninguém está pensando em nutrir quando se alimenta. Apesar de que um dia a gente vai chegar nessa evolução, nossa, mas por enquanto não. A gente pensa em ter um prazer mesmo, em comemorar alguma coisa. Quando você comemora, as pessoas sentam em volta da mesa, né? Sim. Elas sentam em volta da mesa. Eu percebia o desconforto dele de sentar na mesa. Pela dificuldade. Não consegui acompanhar. Exato. Mas eu falava, não, você vai no seu tempo, ninguém vai ficar te observando. Então, mas isso a gente fala. Mas para quem está passando pelo processo, né, é diferente. Eu sei. Então, assim, por mais que a gente, né, com certeza a gente sabe, não, ninguém vai estar te olhando, ninguém vai estar te observando, mas você que está vivenciando aquilo, é muito ruim, né? Sendo que tem coisa para que a gente pode estar ajudando. A gente tem muita coisa para poder estar ajudando esse paciente, sabe? A dar uma melhor qualidade de vida, dar mais prazer para ele no momento da alimentação, sabe? Então, assim, eu acho que é aquilo. Falta muita informação da população do que é e como que pode ser ajudado esse processo que, num primeiro momento, realmente é um sinal e um sintoma que pode levar a uma broncoaspiração, pode levar a um óbito e tudo, mas tem tratamento. Tem. A gente pode conseguir tratar isso. Claro que tem casos mais avançados que vai chegar num processo que realmente às vezes a gente não vai conseguir, sabe? Mas assim, tem muita coisa pra gente poder trabalhar quando a gente tem esse paciente numa fase inicial. Então a gente pode ajudar muita gente, eu acho que tá ficando sem esse acompanhamento, esse tratamento, essa orientação por uma desinformação das pessoas em relação ao que é a disfagia e como que a gente pode estar trabalhando com isso. E esse reabilitar, esse não conseguir reabilitar, tendo o acompanhamento da fono, mesmo o paciente com gastrostomia, há uma intervenção que o paciente come um pouco, sabe? Assim, ele adora iogurte, a gente faz né, a nutricionista, lógico, a gente chama nutricionista, mas a gente faz assim, olha, ele pode tanto, 70 ml de manhã, 100 ml de tarde, mais 100 ml, né? Então, assim,
coloca aquilo ali na Fracionado, consistência, né? fracionado, a nutricionista vem, faz uma dieta de acordo com o que vai também nutri-lo e dar prazer. E é uma maravilha, assim, o paciente se sente incluído, o pertencimento volta aí, né? Porque é um paciente que fica excluído da família. Enfim, é algo que a gente vê um ganho para todo mundo, assim, né? É lindo você ver um paciente que entra, como que ele entra derrubado, assim, no consultório, sabe? É um paciente que está derrotado muitas vezes. E pacientes novos, porque 70 anos hoje está novo, 80 anos hoje está novo. Então, assim, o paciente está novo, ele ainda tem uma vida muito longa pela frente. E com qual qualidade de vida que ele vai até o 100, né? Se for até o 100. Então, assim, ver o paciente entrar derrotado, porque não está conseguindo comer, porque um monte de coisa está em volta ali, e sair na outra semana um pouco melhor, na outra semana um pouco melhor, na outra semana, porque tem que haver um progresso. Apesar de ter uma doença de base, a gente consegue progresso com essas pessoas, sim. A fonoaudiologia ajuda demais nessa reabilitação. Resumindo, além de trabalhar a reabilitação, você ainda melhora a autoestima do paciente. Total. Paciente internado é um processo inverso, né? O paciente, às vezes, ele está fazendo uso de sonda e a gente está tentando voltar com a alimentação oral. Então, assim, a ansiedade deles para fono chegar no quarto e ver se vai conseguir liberar a dieta oral, eles ficam assim, a fono chegou, que bom que a fono chegou, sabe? Aguardando a gente porque eles estão esperando aquele momento. Exatamente, de poder se alimentar, poder liberar a alimentação deles, eles voltarem a se alimentar. Claro, né, que durante... Depois, não é de um dia para o outro que isso acontece, né? É um processo que a gente vai acompanhando. Mas só dele saber que ele está num processo de retorno dessa alimentação oral, isso já traz para ele, para a família, uma satisfação muito grande. Então é uma espera que eles têm em relação à fono chegar, sabe? A fono chegou, que bom, então a gente vai... É muito gratificante. Morrer, eu sei disso. Eu ficava contando as horas da fono chegar para orientar o que podia fazer, o que não podia. Porque a gente vive ali com a pessoa e queremos o melhor para ela. Claro. E aquela ansiedade ali, será que vai ser liberado? Será que não? Então, eu acho que é muito importante. E quando a gente começa a acompanhar o paciente, a gente não vai liberar uma dieta de uma hora para outra, né? Então, mas a família quer, isso. Acho que a gente já vai passar, já pode comer uma carne, uma picanha. Não é assim, né? Tem toda uma etapa de um processo, de um retorno dessa alimentação para a gente fazer a coisa de uma forma segura. Maravilha. Nós estamos chegando ao final do nosso encontro, do nosso podcast. Eu queria que vocês dessem as considerações finais sobre a importância desse tratamento e também como as pessoas podem chegar até vocês. Assim, o que eu acho importante é exatamente as pessoas começarem a despertar sobre essas coisas que vêm acontecendo com qualquer pessoa, né? De uma forma corriqueira na hora da alimentação. Tá atenta a esses sinais que a gente falou, né? Não achar que é normal. Não acostumar com isso e fazer disso uma coisa normal na hora da alimentação. Então, assim, as pessoas começarem a estar atentas em relação a isso, eu acho que já é um ganho muito grande. E aí, então, procurar uma fonoaudióloga para poder fazer uma avaliação, para poder ver, porque às vezes vai chegar e é aquilo, a gente vai precisar encaminhar para um outro profissional para a gente poder entender melhor o que está acontecendo com aquele processo. Mas não ignorar os sinais que estão apresentando na hora daquela alimentação, né? E eu, hoje, né, o que eu falei no início, eu só atendo paciente domiciliar, então, se alguém precisar de uma avaliação em domicílio, eu estou à disposição, eu estou aí. Deixa o seu Instagram, o seu contato, porque o atendimento domiciliar, na maioria das vezes, é muito importante. Sim. Porque o deslocamento, a Rê sabe, o deslocamento é uma logística para levar o paciente até o consultório. Sim. Enquanto eu pude levar ele, a Rê cuidou do Ernesto, era prazeroso, porque ele sabia que ele ia fazer aquilo ali. Ele gostava, né? Porque eles dois ficavam lá naquela sala, lá no consultório, um tempão. Mas, assim, isso é importante. O atendimento exclusivo domiciliar. Sim. Qual que é o seu contato, seu Instagram? Não? É Reciamp. O meu Instagram. Ok.
E é isso mesmo, assim, eu acho que hoje, né, 20 de março, a gente conseguiu fazer isso aqui, eu achei tão representativo, né, você chamar exatamente no dia, eu falei, Meire, exatamente no dia da disfagia, e a gente trazer essas informações mesmo. Tossir quando come não é normal, engasgar sempre não é normal, perder peso ponderal, assim, muito peso num pouco tempo, sem estar fazendo alguma dieta, não é normal. O paciente que tem muito pigarro não é normal, uma voz alterada, aquela voz molhada, não é normal, ou uma voz muito fraca também, que essa coaptação pode estar alterada, vai fazer uma alteração na hora da proteção. Então, esses sinais não são normais, isso deve ser investigado. Porque não é só um paciente com doença neurológica, doença gástrica, doença infecciosa, trauma, cirurgia que pode ter uma disfagia. Um paciente rígido que envelheceu e a musculatura está fraca, né? E é só corrigir aquela musculatura ali e pronto, né? E a reabilitação tem muita coisa para se fazer. Assim, tem tantos processos que podem auxiliar, que podem otimizar o exercício físico, que antes era só exercício físico. O paciente tem muita coisa para ganhar, agregar, né? Agregar hoje em dia. É muito, e aí faz com que o processo seja mais dinâmico, mais rápido. Esse paciente se reabilita totalmente. Quando não se reabilita totalmente, ele estabiliza numa deglutição normal ou numa deglutição funcional que faz com que ele consiga conviver em sociedade, sair com os amigos, jogar o baralho dele no final de semana, fazer a pescaria que gosta, comendo as coisas que são oferecidas, né? Adaptado ao processo dele, né? Do dia a dia. Então, assim, é muito importante a pessoa estar atenta a esses sinais, a família também estar atenta a esses sinais, porque a reabilitação hoje em dia tem um resultado belíssimo. Maravilha. Qual é o seu Instagram? O meu é Renata Jacob Fono. Renata Jacob Fono. As ordens. Então é isso, pessoal. Hoje nós finalizamos o nosso primeiro podcast do X2 Excelência e Experiências com essas duas dose dupla. É X2, né? E duas res. E eu falo para vocês que o conhecimento que você não tem precisa ser lapidado e pegar profissionais para ajudar qualquer coisa da sua vida e trazer uma qualidade melhor, principalmente para a sua saúde e pelo seu emocional. Gratidão, maravilhosas. Obrigada. Obrigado. Muito bom o nosso bate-papo. Fechou aí?